Olá, todo mundo está me ouvindo? Sim, Mari. Obrigada. Desculpa, pessoal, a gente teve um problema com a transmissão e agora, né, a gente vai iniciar nossa atividade de evangelho dessa noite, falando um pouco sobre a mensagem Olhai as aves do céu. Então, vamos iniciar com uma prece, né? Vamos unir os nossos pensamentos, pedindo para que Deus, que os amigos espirituais abençoe a nossa noite de hoje. Jesus, queridos amigos espirituais, que vocês possam estar conosco nesta noite de hoje, nos ajudando nas reflexões necessárias acerca desse tema tão importante para os dias que estamos vivendo. Que cada um presente possa estar aberto a fazer reflexões profundas sobre sua relação com o mundo, sua relação consigo mesmo, nesse mundo tão materialista e tão atordoado que temos vivido. Ser com cada um de nós, ser com todos que estão presentes, principalmente com os que não puderam estar por qualquer que seja o motivo. Ampara a nossa noite, nos protege e que nesse momento a equipe espiritual responsável pelo trabalho possa estar na casa de todas as pessoas, amparando e protegendo o ambiente espiritual construído para esse breve instante que estamos juntos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Como eu disse, a gente estava com problema na transmissão, aí tive que mudar rapidinho do computador para o celular, então foi por isso que a gente teve esse probleminha. Mas agora já está tudo resolvido, então vou fazer a leitura. Hoje a gente está no capítulo Buscai e acharei, e a gente vai ler uma mensagem que é Olhai as aves dos céus. E aí tem um trecho de Jesus e depois uma explicação de Kardec, e aí a gente vai falar sobre elas, né? Não queirás entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas tesourai para vós tesouros do céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí também está o teu coração. Portanto, eu vos digo, não andei cuidadosos da vossa vida, de que comereis, nem para o vosso corpo do que vestireis. Não é mais a alma do que a comida? E o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E a qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estrutura, à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, nem que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais com um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é, e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque os gentios é que se cansam por todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas se acrescentarão. E assim, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo terá seu cuidado. Ao dia basta sua própria aflição. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, de 25 a 34. Agora as explicações de Kardec para essa mensagem.
Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho, e, consequentemente, de todo o progresso. Seguindo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se a essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas com a condição de que também se esforcem. É assim que, se nem sempre o socorre com ajuda material, inspira-lhe os meios de saírem por si mesmos das suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência, e Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. A terra produz suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o que sobrar para um determinado momento suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes depósitos de sementes. Se as distribuir, eles produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas se as comer sozinho, se as desperdiçar e deixar que se perca o excedente do que se comeu, elas nada produzirão, e todos ficarão em necessidade. Se as fechar ao seu celeiro, os insetos os devorarão. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, porque são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais do que aos espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor dos segundos. Era um texto meio longo, mas eu fiquei avaliando se a gente cortava uma parte ou se a gente falava tudo. E eu achei que para esse momento que a gente está vivendo, é um texto muito significativo. Então, decidi ler tudo e fazer um comentário. Então, no primeiro momento, é uma parábola, né, de Jesus. E nesse momento, Jesus vai novamente ensinar aos seus discípulos através de uma conversa. E Jesus, agora a gente está trabalhando com as crianças na evangelização, as parábolas de Jesus, né? Várias dessas parábolas usam a natureza como exemplo, né? E eu acho bastante significativo trazer isso, porque a natureza é uma das formas que a gente tem, o contato com a natureza, né? É uma das formas que a gente tem de se conectar com Deus, porque Deus se expressa através da natureza. E ela vai nos ensinar em cada detalhe, né? Então, se a gente treinar o nosso olhar para ver nesses detalhes da natureza os grandes ensinamentos dos céus, a gente já vai ter uma grande escola só de olhar para o nosso entorno, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, às vezes a gente vai plantar alguma coisa, né? A gente quer que cresça, que cresça, que cresça rápido e tal.
Uma vez eu comprei lá na minha casa, tinha uma escada, e aí eu comprei uma planta que era uma trepadeira, e aí eu tinha feito um plano para ela. Falei, até dezembro ela já vai ter subido a escada inteira, e aí vai florir, não sei o quê. E a planta não floriu. E aí ela nem crescia, e eu trocava a terra, adubava a terra, e ela não crescia, deixava com sol. E aí, naquele momento, eu entendi que a natureza tem o seu tempo, que a gente tem que aprender a respeitar o tempo das coisas. Então, primeiramente, eu acho que isso é a primeira lição dessa história de Jesus, né? Que é para a gente aprender a treinar o nosso olhar. E aí, eu fiquei pensando, essa mensagem, ela vem em resposta a um grande sentimento que a gente tem, que é o sentimento desse tempo, que é a ansiedade, que é o sofrimento por antecipação. Então, eu fiquei pensando, né? A, a gente, antes da pandemia, já estava vivendo um contexto onde reinava a ansiedade nas suas mais variadas formas. Mas uma que é muito característica é a ansiedade gerada pela preocupação em conseguir ou não ter as coisas, né? Então, a gente está a gente está inserido num mundo, né, extremamente materialista que a cada dia vai nos ditar novas necessidades. Então, ontem, há uns 30 anos atrás, os nossos familiares, né, nossos pais, nossos avós, eles não tinham necessidade de um aparelho pequeno e que ia ficar grudado ao corpo 24 horas por dia, chamado celular. Hoje, se a gente for conversar, a gente vai dizer, não, o celular é uma necessidade básica. Quem não tem celular, né? O celular a gente precisa se comunicar, precisa acessar para fazer as coisas, para conseguir. Então a gente vai conseguir criar inúmeras desculpas para dizer, para nos convencer da necessidade que é ter esse celular, né? E aí a gente poderia cada um usar para um exemplo, né? Ah, não, tem que trocar o carro, tem que comprar um carro. A lista de que vai subsidiar essa necessidade, a comprovação dessa necessidade é enorme. A nossa criatividade aflora quando a gente vai conseguir, quando a gente vai descrever por que a gente necessita de todas essas coisas materiais, né? Porque a gente está o tempo inteiro sendo convencido de que é imprescindível termos cada vez mais, né? Se você, a gente vive num contexto que é o contexto do patrimonialismo, que assim, você é reconhecido pelo patrimônio que você conseguiu adquirir, né? Então, se você tem muito, você é muito. Se você não conseguiu ter tudo, você não tem. Se você tem 30, 40, 50 anos, não tem casa, não tem carro, não tem isso, não tem aquilo, você já não tá, alguma coisa está estranha, né? Socialmente falando, frente a essas cobranças que a gente tem. E aí vem Jesus falar exatamente o contrário, há 2000 anos, né? Mas por que que uma mensagem dessa ecoa tão forte na nossa intimidade? Porque a gente ainda tem se agitado nessa ânsia do ter, como diz a música lá do tio, do Jaime, do tio Marcos lá de Santos, que fala que o espírito se agita nessa ânsia de ter, de ter, e ter, e ter, né? De alguma forma, alguns são mais privilegiados, né? Porque a gente fica nessa ânsia do ter, mas para ter, assim, maioria de nós temos o que é o básico para a nossa sobrevivência, a gente tem suprido, né? A maioria está numa casa, debaixo de um teto, não teve um impacto da sua alimentação, consegue se alimentar bem sem faltar outras coisas, consegue é, se vestir, o básico das nossas necessidades, desse grupo aqui de 32 pessoas, a gente consegue ainda suprir. Então, quando a gente já não consegue as outras coisas, a gente vive isso que Jesus falou aqui, que é qual o termo que ele usa? Vou usar o mesmo.
que está aqui na tradução, né? Que a gente se... Ai, não achei, mas a gente se desarvora, a gente começa a ficar ansioso, tenso, por essa falta que a gente está vivendo. Então, eu não consegui comprar tal coisa. Aquilo já vai gerando uma falta, aquilo já vai gerando uma ansiedade. Ou então, existe uma preocupação real mesmo, né? A gente tem discutido as questões até do Lar Valmeca como instituição, né? Refletindo nesse momento de crise, todas as coisas, né? Todas as situações que a gente tem passado e tal. E vem inúmeras preocupações, né? De como manter a parte material. E aí, quando veio essa mensagem, eu falei, nossa, é bem para responder a nossa preocupação. Porque vem Jesus e vai dizer assim: olha, olhai as aves do céu. Elas vivem um dia de cada vez. Então, elas não fazem um estoque de comida, né? Elas não vão lá e se preparam para o que elas vão viver em um mês. Não, a cada dia elas consomem o que é necessário para a sua sobrevivência, fazem lá seus voos, vivem sua vida. No outro dia elas vão buscar, né, aí seus meios de sobrevivência. E Jesus usa isso como exemplo. Para quê? Para a gente nunca se preocupar com o dia de amanhã ou nunca se planejar. Não, não é bem assim. Ele diz para que a gente tenha fé de que a cada dia vai haver uma resposta para as nossas necessidades conforme o que me é permitido como pessoa, como espírito, né? Então, se a gente olhar o exemplo dos pássaros, todos os dias as suas necessidades são respondidas de alguma maneira. Então, isso que Jesus quis dizer para nós. Olha, você está preocupado que você não vai ter com o que comer? Você está preocupado se você não vai ter com o que vestir? Não se preocupa. Não se preocupa. Por quê? O que você precisa vai lhe ser fornecido à medida da sua real necessidade. E aí eu fico pensando, né? Eu proponho até uma reflexão que eu comecei, que é assim, que a gente reflita. Olha, se não está me faltando comida, não está me faltando um teto, não está me faltando vestimenta, nesse frio não está me faltando cobertor, e eu ainda estou aflito pela escassez material, pelo dinheiro, por alguma coisa que vai faltar, eu tenho que refletir. Nossa, será que cabe mesmo eu estar tão ansioso e tão aflito por isso, sendo que todas as minhas necessidades estão sendo atendidas nesse momento tão difícil, né, que todo mundo está vivendo? Então, essa reflexão cabe a nós. Eu estou muito preocupada porque, esse ano eu ia trocar o carro e aí aconteceu tudo isso, não deu e tal, mas olha, né? Olha o que você tem já de coisas que você já conquistou materialmente e que hoje já são um patrimônio material. Então vamos, se eu já construí algumas coisas, já conquistei algumas coisas no meu patrimônio material, como agora eu tenho que preocupar com o meu patrimônio espiritual. E aí Kardec é muito certeiro a trazer algumas reflexões para nós, que eu vou falar aqui para vocês, né? Ele vai dizer, se a gente tomar ao pé da letra essa mensagem, o que que ela quer dizer? Olha, nem precisa trabalhar, porque aí você não vai. Se amanhã, de alguma forma, a sua necessidade vai ser atendida, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou correr atrás? Ele diz que não foi isso que Jesus quis dizer. Porque Jesus, nas suas pregações, ele valorizou muito o trabalho, o esforço, a dedicação, a responsabilidade. Ele não nos sugeriu que fôssemos passivos diante da vida, só esperando as bênçãos divinas nos caírem. Não, não é essa a proposta.
Não é isso que ele quis dizer nessa mensagem. Ele quis dizer que, olha, Deus criou o homem sem roupa e sem casa, mas lhe deu inteligência para produzi-las. Então, que a gente saiba que, assim, nós temos condições que não sejam as condições materiais, mas que a gente tem condições de, através da nossa inteligência, do nosso esforço, do nossa prática, de alguma maneira responder essas necessidades, né? E aí ele vai dizer, olha, isso é só uma alegoria poética, que na verdade, o que que essa alegoria quer dizer? Que quem tem fé verdadeira nunca é abandonado. Às vezes a gente está passando por um momento, uma dificuldade, não sabe o que fazer, não sabe o que acontece. Naquele dia a gente recebe uma visita de alguém. E aí a pessoa vem, começa a conversar e a gente, tive uma ideia, vou fazer isso que eu consigo, que isso vai me ajudar a resolver de algum problema, de alguma maneira meu problema. Será que isso não é providência divina, que de alguma maneira intuiu a pessoa a vir na nossa casa, que conduziu o diálogo para que chegasse a essa solução? E aí, quando a gente chega a uma solução conjunta e que nos propõe o trabalho a partir dessa conclusão, é Deus nos Deus nos provendo da mesma maneira que a natureza provê ao pássaro, é Deus nos provendo de alguma maneira. Então, não quer dizer que ele vai responder às nossas necessidades. Por exemplo, eu tenho fome, que vai aparecer do nada, do dia para a noite, alimento. Deus vai vir trazer. Não. São as condições que ele vai dar para o trabalho, para que a gente consiga, porque muitas vezes é necessário sim que a pessoa receba uma cesta de alimentos, por exemplo. Mas mais importante que isso, o que vai fazer com que a pessoa se sinta mais digna é receber uma oportunidade de trabalho, é ela conquistar por si só. Então, isso é importante a gente saber que esse Deus proverá, ele não vai prover sempre de maneira material. Ele vai prover nos proporcionando condições reais de resolver aquele problema, através da nossa inteligência, através das nossas habilidades, através de tudo que a gente tem como espírito para poder superar essas necessidades, tanto materiais quanto espirituais, né? E aí ele vai dizer, olha, a providência jamais abandona os que nela confia, mas com a condição de que se esforcem, né? Então, essa posição de inércia, não, estou aqui, Deus vai me ajudar. Não, mas que tal você fazer tal coisa? Não, não, estou esperando que Deus vai mandar ajuda. Essa é a ajuda que Deus está mandando, né? Então, que a gente sempre tenha esse olhar de que não é um convite à passividade, muito pelo contrário, é um convite ao esforço diário e à fé, a fé inabalável de que a gente nunca é abandonado nas nossas necessidades, né? E aí, Kardec diz, é assim que, se nem sempre o socorre com ajuda material, concreta, como esse exemplo que eu dei, inspira-lhes meios de saírem por si só das suas dificuldades. E eu acho que essa parte, particularmente, é muito mais digna para o homem, quando ele consegue, para o homem como ser humano, né? Quando ele por si só consegue, através das suas forças, do seu esforço, da sua inteligência, responder às suas necessidades, né? Mas a vivência da necessidade também oportuniza que quem no momento como esse que a gente está vivendo, onde as necessidades materiais se intensificam, essa vivência é a oportunidade para que a gente se ajude mutuamente, para que a gente seja instrumento de Deus para acessar essas necessidades das pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Sempre existem oportunidades que vão balancear entre a necessidade de nos tornarmos mais caridosos, mais benevolentes para com as necessidades dos outros, e ao mesmo tempo criando oportunidades de que as necessidades alheias sejam atendidas através dessa boa ação, né?
Então, as oportunidades são inúmeras. Tem uma frase aqui que eu acho que é imprescindível da gente refletir sobre ela, que é: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme o necessário. Só essa frase a gente poderia ficar conversando sobre ela uma noite inteira. Porque nós, como espíritos, muitas vezes somos iludidos em relação ao que é de fato nossa necessidade. E a gente é iludido porque a gente acredita que essas necessidades que a gente tem como espírito na Terra se encerram nas necessidades materiais. Então, poderia dar uma lista, como eu dei antes, né? Vestuário, alimento, um teto. Essas são necessidades materiais. Mas Deus conhece realmente qual é a medida das nossas necessidades. E ele vai dizer, ó, só que o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. Aí agora vamos refletir se nós estamos nesse grupo, né? É necessário, o necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência divina o entrega à sorte dele mesmo. Então, às vezes a pessoa vai ficar no sofrimento, porque eu não consegui, porque eu não tenho, porque eu não isso. Mas nesse momento, é o momento, não que a gente está sofrendo pelo necessário. Muitas vezes é um sofrimento por esse supérfluo. Para isso, é o que Kardec diz aqui, ó, que a providência vai o entregar à sua própria sorte, para que ele consiga buscar isso. Se ele não conseguir e ficar num sofrimento, é um sofrimento causado por ele mesmo, que é o sofrimento daquela situação que é um sofrimento criado pela ilusão de que a gente tem, que as nossas necessidades materiais se sobrepõem às necessidades subjetivas das necessidades espirituais, né? E aí a gente tem que refletir nessa frase: o necessário não lhe basta, ele também quer o supérfluo. Se essas agonias que a gente tem sentido em relação a essa ansiedade, né, de saber se vai conseguir ter ou não ter, é pelo necessário ou é pelo supérfluo, né? E aí, por fim, né, essa frase, o item 8 é um item muito importante, porque ele vai falar sobre o equilíbrio social que a necessidade material pode causar num contexto de um planeta maior, né? Ele fala assim, ó, a Terra, ela produz o suficiente para alimentar a todos, se os homens soubessem administrar isso, né? Mas a gente vive. Qual o contexto que a gente vive hoje? Poucas pessoas que têm essa condição de produzir o que comer, né? Que tenha os grandes latifúndios, e pouquíssimos milhares de pessoas que não têm como acessar nem o alimento. Nisso, a gente gera um equilíbrio. Se as relações no planeta Terra fossem estabelecidas através de um parâmetro de justiça, amor e caridade, não faltaria comida na mesa de ninguém. Porque da mesa de um que sobraria, já saciaria a necessidade do outro, né? Então, se a fraternidade reinasse entre os povos, não existiria fome, nem essa escassez que a gente vive, né? Então, todos teriam um necessário. O rico, então, considerará a si mesmo como um homem que possui grandes possibilidades de fazer o bem e multiplicar o bem. Então, todas as vezes que um homem rico fizesse essa divisão do que tem, principalmente disso, das coisas para se atender às necessidades básicas, ele teria consciência de que isso multiplicaria o cêntuplo, porque isso faria com que ele gerasse no seu campo espiritual grandes bens imateriais dos quais ele ia levar para o plano espiritual. E para ele isso ia valer muito mais do que o lucro que ele ia ganhar
com todo o lucro, né, que ele ia ganhar com aquilo. Não que você ter lucro seja algo condenável, mas quando isso é baseado na exploração e na injustiça, sim. Mas se as coisas são feitas dentro dos parâmetros do que a gente acredita que seja uma relação de trabalho saudável e respeitosa, não há problema nisso, né? O problema é se preocupar em amontoar muitos mais tesouros na terra do que tesouros no céu. E aí Kardec fala, né, termina aqui. Eis porque Jesus ensinou: não amontoeis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis mais importância aos bens materiais que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em favor do segundo, né? A gente tem trabalhado muito com as crianças, né, sobre essas parábolas e essas histórias de Jesus, e dado exercícios semanais para que eles reflitam sobre essas coisas. E aí eu vou fazer o convite de evangelizadora de criança, para que a gente reflita e consiga observar ao longo da nossa semana, quais os motivos que têm nos levado a grandes situações de ansiedade. Então, eu estou ansiosa porque eu não consigo tal coisa. E aí vamos lembrar de olhar as aves no céu, porque elas nos darão essa paz e essa certeza de que a nossa necessidade Deus proverá. Se não prover materialmente, Ele vai nos dar condições, vai fortalecer a nossa inteligência para que a gente consiga achar soluções para isso, né? Então, essa mensagem é uma mensagem que acalenta, é uma mensagem que abraça, que acolhe, que nos acolhe nesse momento de tamanha ansiedade, que o amanhã nos preocupa muito mais do que o hoje. Então, que a gente reflita sobre isso, que a gente entenda sobre como essa mensagem que fala diretamente ao nosso coração sobre a nossa ansiedade desse tempo, que ela sirva para nos acolher e acalentar nesse momento de tantas dificuldades. Era isso que eu tinha para falar para vocês, e agora eu abro para que vocês ajudem, contribuam, né, com reflexões aí para essa noite. Enquanto vocês não escrevem, eu vou falando, né? A gente. Oi? Oi, Mari. Oi, tia, pode falar. Então, Mari, eu fiquei pensando que essa mensagem ela pode nos ajudar muito atualmente, né? Porque talvez ela ganhe o verdadeiro sentido dela atualmente. Porque o que aconteceu, né? Todos os nossos planos estão em suspenso. Então, todo mundo que ia ampliar negócios, que ia aumentar as suas horas de trabalho, que ia, enfim, qualquer plano está em suspenso. E aí, num primeiro momento, ia ficar suspenso por 15 dias, aí mais 15, cá estamos nós, suspensos por 100 dias, e mais que isso, né, na iminência de nos contaminarmos e, né, é uma doença que pode nos levar para o mundo espiritual, e aí a nossa ansiedade fica como, né? Então, essa mensagem, Emmanuel tem aqui, no livro, no Reformador, ele tem uma mensagem que chama Nas Sendas do Mundo, que fala justamente desse trecho. Ele vai falar assim, né, que Deus nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendamos também a auxiliar. Com esse corre-corre aí, com essa ansiedade material, eu não sei se nós temos entesourado no céu, se nós temos dado o mesmo valor para as questões do espírito, como você já bem colocou, né? Ele fala para a gente que nós vamos acumulando, mas um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores.
e se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuídas, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Amontoamos títulos de poder. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias das convenções, e se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores. E aí ele vai dizendo, né, que a gente vai acumulando coisas, se preocupando ou com título, ou com recursos materiais, mas o que nos fica de verdade? E aí ele dá uma dica: serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegrias de tudo que destes, de tudo que és, do que fazes, do que sabes, do que tens, tudo que colocaste a serviço dos outros. Então, eu fiquei pensando, né, que essas reflexões deste momento vão nos levar a compreender melhor o que Jesus quis dizer e vão nos levar a um esforço, né, de reflexão de o quanto eu tenho saído da minha intimidade para estar a serviço do outro, para estar mais com o outro. Eu tenho ouvido, a gente tem visto entrevistas, além de conversar entre nós, muita gente, eu era muito atarefado, e hoje eu não sou mais pela circunstância, e como tá bom não ser atarefado. Eu não sei como eu conseguia viver com tantas horas dedicadas a não sei o quê, porque não tinha qualidade de vida, fazia milhares de coisas todos os dias. E hoje eu faço poucas coisas com qualidade, me relaciono melhor. Eu acho que é essa a dica do Cristo para nós, né? A gente fica se preocupando em suprir muito a nossa questão material e tá com fome espiritual, porque a gente tem suprido pouco, não é? Era isso que eu queria comentar com você, com vocês todos. Mari, Tio, eu queria falar também, pode falar, o, cap- tio. o capítulo aqui da Buscai e Achareis, ele fala para a gente das nossos desejos, nossas vontades, né, nossos quereres, né, o que a gente se preocupa, o que a gente corre atrás, né. E o item de hoje, especificamente, né, ele inicia dizendo que a gente não querer entesourar os tesouros na terra, né, onde a ferrugem e a traça consome, os ladrões desenterram e roubam. Mas entesourai para vocês tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também teu coração. Muito interessante essa última frase aqui, né? Porque onde está o tesouro, aí também estará o seu coração. E ele fala depois, aqui na passagem, como é que a gente deve se comportar, como você falou muito bem aí, a comparação com a natureza, né? Como os entes da natureza se comportam e como a gente, num estado tão ansioso, se comporta atrás de coisas que são supérfluas, né? Como o texto traz para a gente, como você bem ressaltou, né? Mas no finalzinho, ele diz assim, né? Buscai primeiro, não aflijais porque vai comer, o que vai beber, né, o que vai te vestir, né, que os gentios se cansam por essas coisas. Ele arremata dizendo assim, porquanto vosso Pai sabe que tem necessidade de todas elas. Mas o que eu queria ressaltar é esse finalzinho, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça. Todas essas coisas se vos acrescentarão. Então não andeis inquietos pelo dia de amanhã,
porque esse dia terá o seu próprio cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição, né? Então, busquei primeiramente o reino de Deus, né? Também conhecido como o reino dos céus, né? O que é o reino de Deus, o reino dos céus? Será que é um local? Não, o reino de Deus, o reino dos céus, é um estado consciencial, não é? Então, se a gente conseguir atingir um estado de consciência espiritual, onde as virtudes e valores cristãos estarão inseridos nesse estado, né? Um estado de emoção, um estado de pensamento, um estado de ação, um estado de boas palavras, um estado emocional onde você vai exercitar, no caso aqui específico, né, de buscar as questões espirituais, para as questões materiais, primeiro, a simplicidade. O reino dos céus é dos pobres de espírito, dos humildes, né, dos simples, né? Então, se a gente buscar a simplicidade, e a pandemia está nos forçando, como a Gisele ressaltou agora há pouco, a gente viver, né, para atender o essencial, né? Ninguém precisa de tanta roupa, porque a maioria não está saindo tanto para a rua, ninguém precisa de tanto carro, né? Porque pode ter que ficar em casa, ou pode ter que pedir as coisas, etc, etc, né? Então, se a gente buscar esse estado consciencial dos valores e virtudes cristãos, por que a gente vai ter tudo? Ele fala assim, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas se vos acrescentarão. Na verdade, o estado espiritual de reino de Deus ou reino dos céus em nós é o estado de riqueza. E eu acho que travou do tio. Tio, travou o seu. Então, gente, esperar um pouquinho o tio voltar. Vai. Deu, tio? Estão me escutando? Agora sim. Esse estado de reino de Deus, ou reino dos céus em nós, é um estado de riqueza, de plenitude espiritual. Gente, o tio tava falando, né? Vou esperar ele voltar um pouquinho, mas enquanto ele não volta para fazer essa reflexão sobre essa riqueza espiritual que deveria ser a nossa meta em todas as coisas, né? A gente pode ir refletindo algumas coisas aqui sobre a pandemia, né? Sobre esse convite que a pandemia está fazendo. Se muitos de vocês já refletiram, meu Deus, por que ela não acaba? Por que isso não acaba logo? Até quando isso vai durar? Uma das respostas possíveis é essa: até quando nós, como espíritos, aprendermos as lições que esse momento, esse tempo de pandemia tem a nos ensinar. E um desses convites é o convite à simplicidade e é o convite a, ao, a abrir mão mesmo, abrirmos mãos do que do que a gente acredita ser essencial, mas que é supérfluo, desses bens materiais, né, que a gente tem sempre corrido atrás, assim, a gente vê o quanto as pessoas se desesperaram em torno da abertura do comércio para adquirir coisas das quais, na maioria das vezes, não vai nem conseguir usufruir bem, porque estamos em pandemia, né? Eu preciso. A gente brincou lá no trabalho, todo mundo falando, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar roupa. Aí eu perguntei, gente, se vocês vão comprar roupa nova, onde vocês vão usar? Porque vocês estão saindo, né? Para poder usar essas roupas no para poder usar essas roupas na rua, né? E aí as pessoas, não, mas é porque eu precisava de comprar umas blusinhas. E era sempre, tem sempre uma desculpa.
Então, esse estímulo à simplicidade é um convite a esse momento. E a impressão que eu tenho é que enquanto a gente não aprender, não, não absorver o aprendizado espiritual necessário para esse momento, as coisas vão continuar assim. Até que a maioria das pessoas consigam compreender a amplitude da oportunidade espiritual que a gente está vivendo de desmaterializar a nossa existência nesse momento, né? Se dedicando muito mais à convivência em família, à dedicação ao autoconhecimento, a se dedicar a um livro, a se dedicar a uma, uma boa leitura, a se dedicar à arte, né? A uma arte que eleva, uma arte que sustenta espiritualmente, ou uma arte que alegra, né? Coisas boas, né? Esse é o convite desse novo momento que a gente está vivendo. E saber aproveitar isso vai nos trazer essa riqueza que o tio estava descrevendo, né? Será que o tio já consegue voltar? Consegui, Mari. Epa! É isso mesmo, Mari. Na medida que você consegue atingir a plenitude e a satisfação através desse estado consciencial do reino dos céus em si mesmo, né? Ou seja, do alinhamento da consciência com as leis divinas, você já é pleno e satisfeito. Então, você não precisa ficar correndo atrás das coisas. Na verdade, as coisas que existem já te satisfazem, né? E quando Jesus fala que porque onde está o teu tesouro, aí está também teu coração, vamos refletir um pouco sobre isso, Mari, pessoal, porque se nós somos seres espirituais com experiências materiais ou carnais, aonde que o nosso desejo, nosso querer, nosso tesouro deve prevalecer? Obviamente, nas questões do espírito, certo? Do contrário, se a gente ficar apenas pensando, querendo, desejando e vivendo circunstancialmente, ou seja, vivendo as questões desse mundo unicamente, quando a gente voltar para o mundo espiritual, porque a gente vai voltar para o mundo espiritual a qualquer hora, né? Nós vamos ficar presos aqui na Terra. Presos aos bens, presos às posses, preso ao orgulho do poder que tinha, dos títulos que tinha, não é? E aí nós vamos sofrer. Então, Jesus vem nos ensinar que nós temos aqui um papel importante na Terra, mas que a gente deve buscar sempre entender-se como espírito, viver como tal, para que quando a gente seja chamado de volta ao mundo espiritual, a gente realmente esteja no mundo espiritual. Não é? Porque a gente que trabalha com mediunidade, com reuniões mediúnicas, a gente sabe, além dos relatos, dos livros que falam sobre o mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo material, que muitos, mas muitos espíritos ficam aqui na crosta planetária. Que muitos espíritos, devido à não vivência do amor, né, da sabedoria espiritual, vivem na subcrosta planetária. E que muitos vivem no umbral inferior, no umbral médio, no umbral superior, que seja, né? Ou seja, não vivem plenamente como espíritos no mundo espiritual. Então é preciso desapegar das coisas da matéria, entender que o que é importante e essencial são as questões da nossa alma, do nosso espírito, né? Então, um trecho, como você disse, tão pequenininho, a gente podia fazer um seminário sobre ele, né? Daria para a gente ficar falando aí por mais tempo, mas nosso tempo é curto. Obrigado, viu, querida? Beijo. Imagina, tio. Vou já encerrar, né? Que é 10 para as 8, e aí tem um trabalho espiritual em sequência, né? Mas eu só vou dar um exemplo, que essa semana saiu uma reportagem, não sei se é dessa semana ou se eu só vi agora, eu acho que é mais antigo, mas de uma pessoa que foi fazer uma campanha e falou que seria enterrada junto com um carro, e era um carro que valia milhões, né? E que isso gerou um incômodo, né?
como assim vai enterrar um bem material tão caro, né? E aí eu fiquei pensando, refletindo nisso, né? Era uma campanha de doação de órgãos que ele queria fazer para estimular a doação de órgãos, dizendo, olha, tem coisas que são muito mais importantes que um carro que são enterradas. Mas essa revolta das pessoas, né? Imagina enterrar algo de tamanho valor. Eu fiquei pensando quanto isso supera a ideia da gente pensar, será que nesse momento em que a pessoa está se desprendendo do corpo, né, e indo ao mundo espiritual, que seria mais importante, né? Refletir sobre o carro que ela está deixando ou sobre as suas conquistas espirituais que ela está levando ao plano espiritual nesse momento. E acho que essa é a reflexão que cabe para todos nós, né? Se ainda as coisas da matéria brilham tanto aos nossos olhos, isso eu não vejo isso como um grande problema. O problema é a gente não reconhecer que isso é algo que nos faz mal espiritualmente e que temos que nos esforçar cotidianamente para vencer esse materialismo que a gente vivencia no nosso cotidiano e que tanto nos traz sofrimento, né? Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Obrigado, Tia Gi, Tio Tense, por me ajudar nesse momento. Eu queria pedir que a gente se unisse em vibrações e na prece, para que todos consigam aí receber as energias salutares aí nos seus lares, tá? Então, vamos fechar nossos olhos, imaginar uma grande luz nos invadindo o nosso perispírito, nos invadindo, nos alimentando vibratoriamente, energeticamente, que a água possa ser fluidificada e traga bons fluidos e boas vibrações conforme a necessidade de cada um para todos nós. Que nesse momento possamos unir nossos pensamentos e vibrar pelo nosso planeta Terra, vibrar por todos os espíritos ligados a ele, encarnados e desencarnados, pelos espíritos que ainda lutam nas suas dificuldades com o materialismo, que eles possam ser tocados pelo poder de Deus e consigam enxergar o quanto é importante entesourarmos os tesouros dos céus. Vibremos por todos os que sofrem em hospitais, em asilos, em abrigos, nas ruas, em presídios. Vibremos por todas as pessoas que estão doentes pela Covid, por todas as pessoas que perderam seus familiares, por todas as pessoas que desencarnaram sem entender esse desligamento tão repentino, que eles possam ser recebidos e acolhidos no plano espiritual da melhor maneira possível. Vibremos por toda a nossa família, vibremos pelos nossos amigos, por alguém que temos ainda algum desentendimento. E, por fim, vibremos por nós mesmos. Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos imensamente a oportunidade de refletirmos sobre a nossa existência, principalmente sobre essa grande mazela que impede tanto o nosso crescimento, que é o materialismo em nós. Que possamos cada vez mais nos desprendermos da ilusão de que de que são os bens materiais que nos trarão a felicidade, a vontade de viver. Que possamos enxergar as oportunidades desse tempo para nos tornarmos espíritos melhores. Que cada dia de vivência no isolamento, de vivência nesse tempo de pandemia, possa ser visto como uma oportunidade divina de nos tornarmos melhores. E assim, finalizamos essa noite agradecendo imensamente as bênçãos e as oportunidades de reflexão. Ser conosco hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito obrigada a todos pela participação. Desculpa novamente as dificuldades aí com o áudio, com o vídeo no início. E
Era isso, pessoal. Uma boa noite a todos. Um beijo, um grande beijo. Obrigada, eu que agradeço a todos.